Olá, gente, aqui é a Vitória. Vamos começar mais uma aula de literatura aqui do ENA, dando continuidade aí às fases modernistas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a segunda fase em específico, que vai de 1930 até 1945, tá? Então, assim, como tem muitos autores que a gente tem que ver com detalhezinho, né, as características de cada um, a gente tem que ver as características da escola, dessa fase em si. Então, por motivo de didática, a gente vai dividir esse vídeo em dois, tá? Em duas partes. Uma parte a gente vai falar sobre poesia, e na outra parte a gente vai falar sobre prosa. Tudo bem? Então, vamos começar falando sobre contexto histórico, tá, pessoal? Esse período da segunda fase modernista, nós vamos passar por diversas catástrofes, né? Muitas coisas ruins vai estar acontecendo a nível de mundo e a nível de Brasil, tá? Então, assim, a gente começa ali, né, com a crise de 29, a maior crise econômica mundial, aí muita gente passou a viver em estado de miséria, muita gente morreu de fome, né? Muita gente passando por muita dificuldade nesse período. Aqui no Brasil a gente vai estar lembrando aí, né, que na República do Café com Leite o café vai bombar, vai ter uma superprodução, vai ter muita gente que vai estar lucrando loucamente com essa venda de café, né, os barões do café. E aí chega a crise de 29, uma galera começa a perder dinheiro, uma galera entra em estado de miséria, ninguém tem mais dinheiro para comprar café. E aí, inicialmente, o governo brasileiro tenta fazer um controle, né, dessa crise econômica aqui no Brasil, começa a comprar o excesso de café, queimar para ver se controlava a inflação, mas aí a gente sabe o que aconteceu na história, vocês vão estudar isso mais aprofundado. E aí a gente entra no cenário da Revolução de 30, né? Getúlio Vargas entra no poder e se instaura aí até 1945, passando aí pelas diversas fases de Vargas, né? Uma apoiada aí na Constituição e a outra uma ditadura ali disfarçada, e posteriormente o Estado Novo aí em que ele escancara, né, essa ditadura aí que ele está fazendo. E a nível de mundo a gente vai ter outras catástrofes também acontecendo depois da crise de 29, né? A gente vai ter o início ali do Terceiro Reich, o Hitler surgindo no cenário mundial, a Segunda Guerra Mundial acontecendo, muita gente que morreu ali na Segunda Guerra Mundial, a tragédia que foi o Holocausto, né? E para finalizar aí essa Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, pessoal, percebam que é um período de muita tragédia, muita gente vai estar sofrendo, e isso vai, obviamente, repercutir na nossa literatura, tá? Essa segunda fase vai ser uma fase não mais de desconstrução, como foi a primeira fase do modernismo, né? Mas sim uma fase de construção da nossa literatura brasileira, vai ser uma fase mais tranquila, digamos assim, né? Mais sentimental, mais existencialista, mais intimista. As pessoas vão comentar, principalmente a nível de prosa, sobre fazendo críticas sociais. Na poesia a gente vai ter um teor bem melancólico, né? O homem que é marcado por essas tragédias que aconteceram aqui nesse contexto, tá bem? Como características gerais aqui dessa fase, a gente vai ter uma fase de reconstrução, né, pessoal? Sempre lembrar que a galera da primeira fase, ela vai estar vivendo e convivendo com essa galera aqui da segunda, tá? Mas aí, como o contexto social, ele muda, né, um pouco, aí a gente vai focar na segunda fase mais para essa galera que é mais sentimental, que é mais existencialista, que tem uma crítica social maior, tá? Mas sempre lembrar que o pessoal da primeira fase estava convivendo aí também em conjunto. Então, nessa segunda fase, a gente vai ter uma fase de reconstrução. Se a galera da primeira fase moderna queria impactar, queria causar, queria chamar a atenção daquela comunidade que era ainda muito arcaica, muito academicista, que valorizava muito o parnasianismo, por exemplo, né? Aqui na segunda fase, a gente vai ter uma tentativa de reconstrução da literatura nacional, né? Tentar identificar os focos de regionalismo, né? Trazer essa questão mais regional, trazer uma identidade de fato nacional. Tá? Então, como características aí, a gente vai ter uma versificação mais livre, uma liberdade temática muito maior, a busca pelo coloquialismo, o anti-academicismo, que ainda persiste aí da primeira fase, né? Então, os autores desse período, eles vão revalorizar e tentar fazer uma conciliação dos elementos tradicionais da literatura com os novos tempos. Então, o soneto vai voltar à tona, né? Vinícius de Moraes, por exemplo, vai escrever muitos sonetos, obviamente com uma temática mais atualizada. Então, essa mescla de elementos tradicionais com
no contexto desses novos tempos em que essa galera que estava vivendo. Portanto, levando em consideração todos os perrengues que o homem daquele período estava vivendo, a gente vai ter uma literatura mais sentimental, né, mais existencialista, a gente vai ter uma literatura mais politizada, de engajamento, de crítica, de denúncia social, principalmente na prosa. E esse sentimentalismo, né, vai aparecer bem mais aí na poesia, né? E essa questão da literatura politizada um pouco mais aí para a prosa. A gente vai ver bem direitinho quando a gente estiver detalhando um pouco mais sobre os autores, tá? Então, esse pessoal dessa época, né, vai tentar interpretar o eu no mundo. Então, essa busca pelo intimismo, né? Tentar revelar aí os sentimentos daquelas pessoas que estavam vivendo ali naquele período, em meio a tanta tragédia, como é que a pessoa encarava o mundo que eles estavam vivendo naquela época, né? Um mundo em que passou pela Grande Depressão, que foi a crise de 29, que teve que enfrentar a Segunda Guerra Mundial, que teve que bater de frente com a realidade nua e crua do que foi o Holocausto. Então, pessoal, é um mundo, né, em que a desesperança é muito fácil, né? É muito fácil da pessoa perder assim, a perspectiva de um mundo melhor, tendo em vista esse contexto aí de tragédias em que o pessoal estava vivendo na época. Então vai ter muito questionamento ali sobre da realidade, né? Por que tanta desgraça está acontecendo? Qual que é o nosso objetivo no mundo? Será que a raça humana deu certo ou se não deu certo? Porque como é que pode, né? Tanta tragédia está acontecendo em tão pouco tempo. Então essas questões vão aparecer aqui na nossa segunda fase, né? Percebam que é uma temática bem mais densa, né? Na primeira fase a gente vai ter poemas, piadas, a gente vai ter uma sátira, um negócio assim bem mais descontraído, né? E aqui na segunda fase a gente já vai ter uma literatura mais densa, né? Mais existencialista, um drama maior, né? Questões existenciais. Então, quando a gente estuda a segunda fase moderna, a gente divide, normalmente por motivos de didática, para ser mais fácil a gente entender. Então, se divide para estudar primeiro a poesia e depois estuda a prosa, também denominado romance de 30, de maneira separada, que é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Nesse primeiro vídeo aqui a gente vai falar sobre poesia e depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre prosa. Bom, pessoal, então na poesia nós vamos falar sobre 6 autores, tá? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Carlos Drummond e Jorge de Lima, que não está aí entre as fotos, mas a gente também vai comentar. Então, pessoal, as características da poesia da segunda fase, né? Pessoal, como eu já falei, nós vamos ter uma poesia mais sentimental, mais existencialista, buscando ali o intimismo, uma influência muito grande do simbolismo, né, trazendo aí de novo a questão da musicalidade, do misticismo, os versos livres. Então, pessoal, você vai ter um compromisso ali com um momento de crises e incertezas que o homem daquele período vai estar passando. O tempo vai ser visto ali como principal ideologia poética. A poesia ela vai servir para amenizar a dor humana, para amenizar toda essa desgraça que estava acontecendo ali no período, né? Vai ser uma forma dos poetas expurgarem ali os seus sofrimentos, falarem de todos os sentimentos que estavam acontecendo ali dentro deles em relação a esse cenário caótico, esse contexto, melhor dizendo, contexto histórico caótico em que os caras ali vão viver. Então, você vai ter uma poesia, né, espiritualista, né? Alguns autores vão fazer até versos simulando salmos, como se fosse uma espécie de prece, né? Você vai ter também alguns tipos de poesias surrealistas, né? Principalmente Murilo Mendes, né? Vai ser o menos social de todos os poetas aí dessa época. A gente não vai comentar muito sobre Murilo Mendes, mas na apostila de vocês tem um pouquinho ali falando sobre ele, é interessante que vocês deem uma lida, tá? Além dessa poesia espiritualista, além das poesias surrealistas, você vai ter também uma poesia regional, em que Jorge de Lima vai se destacar, né? Ele vai ser uma espécie de José Lins do Rego da nossa poesia aqui, tá? Então ele vai fazer um enfoque ali da cultura popular, do folclore, falar sobre problemas regionais nordestinos, falar sobre os engenhos, a sociedade do engenho, coronéis, né? Trazer questões de africanidade. E dentro desse contexto também, aqui da nossa poesia de 30, nós vamos ter poesias neossimbolistas.
principalmente escritos ali pela Cecília Meirelles, tá? Que vai ter uma tendência ali mais pro onírico, pro metafísico, né? Um hermetismo poético, umas imagens vagas, etéreas, sugestivas. Então, principalmente, né, uma característica aí neossimbolista de Cecília Meirelles, tá? Os temas que essa mulher vai abordar vai ser principalmente em relação a perdas amorosas, solidão, passagem do tempo, transitoriedade da vida. Por quê, né, pessoal? A gente tem que ter em mente que Cecília, ela passou por diversas perdas ali na sua família, né? Ela perdeu muita gente, muitos parentes muito cedo. Então, desde pequena, ela foi convivendo com a morte dos seus parentes ao longo da sua vida, né? Então, ela meio que criou uma espécie de intimidade com a morte. Ela não via a morte como com medo, né? Como muita gente vê. Ela vê a morte ali como uma espécie de amiga que anda lado a lado com ela e com todos nós. Mas ela tem essa perspectiva, assim, de viver, né? Então, essa questão de noção e sentimento de transitoriedade das coisas, da vida, né? Ela carregava muito consigo. E isso vai refletir na sua poesia. Tá? Então, a gente vai ter uma poesia intimista, existencialista, subjetiva, muito melancólica, né? Então, esse existencialismo vai ser até mesmo um tanto quanto pesado, né, pessoal? A gente não tá tão acostumado aqui a conviver com esse tipo de pensamento dela, né? Principalmente aqui nessa segunda fase, vai ser bem, às vezes, até pesado, né? Vai trazer questões ali sobre a vida, né? Sobre velhice, problemas da vida. Um pessimismo, mas entendam, um pessimismo, mas sem o desespero, né? É aquela questão que eu falei para vocês. A morte, ela não vai ser uma coisa a ser temida, mas sim uma amiga que caminha ao nosso lado à medida em que a gente vai envelhecendo, tá? Então é esse pessimismo sem desespero. Pessoal, Cecília, ela é conhecida como dama da literatura brasileira, né? Finalmente uma mulher que a gente vai começar a estudar aqui. As mulheres vão começar a entrar no nosso cenário aqui da literatura e a gente começa por essa fantástica mulher que nós estamos estudando aqui, tá? Então, pessoal, os traços neossimbolistas, né? A gente vai ter muito uso de imagem, de símbolos, a musicalidade vai ter uma expressão muito grande, tanto sensorial quanto sinestésica, né? Então, assim, essa musicalidade ela vai ser passada nos poemas por meio de figuras de linguagem, sinestesia e principalmente assonâncias e aliterações, tá? E a obra-prima dela é um livro de poemas chamado Romanceiro da Inconfidência. Tá? Vai ser uma releitura da Inconfidência Mineira. E o poema, pessoal, os versos, né, vão ser escritos em redondilhas maior, ou seja, são versos heptassílabos, né? Portanto, ali 7 sílabas poéticas e você vai ter versos brancos, tá? Não vai ter rimas. E a sonoridade ela vai ser obtida principalmente por meio de assonâncias e aliterações. Então, essa obra ela vai reunir vários romances, falas e cenários, compondo ali um painel político, social e cultural no ciclo da mineração em Minas Gerais, que é o nosso período ali do Brasil colônia, tá bem? Bom, pessoal, então eu trouxe esse poema aí da Cecília para a gente entender como é que funciona essa questão da melancolia, as temáticas sobre passagem do tempo e como que funciona esse pessimismo sem desespero que a Cecília costuma colocar aí em seus poemas, tá? Então eu trouxe esse poema aí chamado Retrato e ele fala o seguinte: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, pessoal, olha só, né? O eu lírico, ele tá se desenhando, né? Se descrevendo, falando ali das mudanças que aconteceram com o passar do tempo, mudanças essas físicas e psicológicas, né? E aí o eu lírico, ele tá percebendo essas mudanças. Então, a autora, ela se compara como que ela era no passado e como que ela se enxerga atualmente ali no presente, tá? Então, vai falar sobre a rapidez do tempo na nossa vida.
que é, como ela mesma está dizendo aí, tão simples, tão certa e tão fácil. E aí, nesse poema, pessoal, a gente percorre por toda a existência humana, né? Infância, adolescência, fase adulta e senil. Percebam aí que no poema a gente tem essa melancolia, né, que é retratada não como uma forma desesperada, mas como uma coisa comum que a gente tem que aceitar porque é uma condição natural da nossa vida, né, o envelhecer. Então, no último verso, a gente vai ter uma indagação aí do eu lírico, né? Quando ele diz: em que espelho ficou perdida a minha face? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente consegue levar isso para uma metáfora, né? Metaforicamente, o espelho aí que ela fala pode significar um lugar ou uma circunstância. E a face pode significar alguma fase da existência humana, seja a infância, adolescência e por aí vai. Então, portanto, essa pergunta, na verdade, significa em qual momento ou em qual circunstância eu perdi a minha infância, eu perdi a minha adolescência. Em que momento ou em quais momentos ocorreram esses períodos de transição em que eu mudei psicológica e fisicamente. Em qual momento que eu perdi essa vivacidade que eu tinha da minha infância, né? Então, tem esses questionamentos aí, essa temática mais existencialista, mais melancólica, aí sobre a passagem da vida, né? Uma maneira filosófica de enxergar aí a nossa vida, tá? Que é extremamente típico de Cecília Meirelles, tá bem? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Vinícius de Moraes, tá bem? Pessoal, além desse cara ter sido importantíssimo para a nossa poesia moderna aqui da segunda fase, ele também foi muito importante na música, sendo aí um dos criadores do movimento Bossa Nova, tá? E em relação à trajetória poética desse cara, a gente tem que saber que a gente pode dividir a trajetória dele em duas fases, tá? A primeira fase, que é uma menos conhecida, tem uma influência mais simbolista, ele vai falar sobre aquelas temáticas de misticismo religioso, mistérios da alma, vai ter um quê ali de existencialismo, né? Então, todas essas temáticas mais simbolistas. E é menos conhecida. Já a segunda fase, já é a fase mais conhecida desse cara. Ele vai falar sobre cotidiano, vai ter algumas poesias sociais, vai ser aquele período em que ele vai falar sobre amor, sobre mulheres, levando até mesmo para um quê de erotismo, né? Então, é a fase mais conhecida desse cara, vai ser nesse período em que ele vai ter uma valorização muito grande dos sonetos, né? Então, ele vai trazer aquela questão que eu falei para vocês no começo da aula, de mesclar elementos tradicionais, no caso aí o soneto, com temáticas cotidianas, né? Temáticas atuais. E aí, pessoal, nessa segunda fase, como eu falei, ele vai escrever diversos sonetos aí ao longo da vida, e em 1967 ele vai publicar um livro chamado Livro dos Sonetos, que vai conter várias obras-primas desse cara, sendo uma delas aí, por exemplo, o soneto da fidelidade e o soneto também do amor total, que a gente vai comentar um pouquinho nos próximos slides, tá? Mas antes da gente comentar sobre o soneto do amor total, eu queria comentar com vocês sobre um poema social que Vinícius escreveu chamado A Rosa de Hiroshima. Vamos dar uma olhadazinha aqui. Então, pessoal, olha só. Esse poema ele foi escrito como uma forma de protesto sobre ali as trágicas explosões, né, que aconteceram em Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, que foram articulados pelos Estados Unidos. Então, esse poema foi criado aí em 1946 e foi publicado num livro do Vinícius chamado Antologia Poética. E aí, algum tempo depois, em 1973, mais ou menos, quando a gente já estava passando pela ditadura civil-militar aqui no Brasil, esse poema foi musicalizado e ganhou corpo na voz do Ney Matogrosso, que na época estava na banda Secos e Molhados. Então esse poema ele vai falar sobre as consequências da guerra e da explosão das bombas, né? Que além das pessoas que morreram na hora, cerca de 120 mil pessoas sobreviveram com cicatrizes permanentes. Vai falar também sobre os efeitos da radioatividade, tanto nas pessoas que foram atingidas, quanto nas gerações futuras. E vale lembrar que esse nome, Rosa de Hiroshima, foi colocado porque alguns historiadores falam que quando a bomba explodiu, formou uma imagem semelhante ao desabrochar de uma rosa. E também a gente tem a questão da ironia sutil, né? Porque quando a gente fala em rosa, a imagem mental que se forma na nossa cabeça geralmente está relacionada, está atrelada à beleza.
E quando a gente lê o poema, nossa mente é levada a pensar, né, a se questionar sobre as horríveis consequências que foram deixadas ali pela guerra. Todo o rastro de sofrimento e desespero que marcou tanto a geração que viveu naquele período, quanto as gerações posteriores. Bom, então já falei demais, né, em relação aqui ao contexto, vamos dar uma lida no poema e em seguida a gente passa para analisar as características neorromânticas do Vinícius, tá? Olha só, o poema vai dizer o seguinte: pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Minha gente, eu recomendo fortemente que vocês escutem esse poema cantado pelo Ney Matogrosso. Então aproveitem que vocês já estão na internet, abram uma nova aba aí no navegador de vocês, deem uma pesquisada nessa música. E eu queria muito que vocês percebessem o quanto o timbre do cantor e a melodia que foi criada para musicalizar esse poema conseguem intensificar esse ar de tristeza que o próprio poema já tem. Eu acho isso muito interessante, eu queria muito que vocês dessem uma olhada. Bom, depois que vocês viram a música, né? Espero eu que vocês tenham feito isso. Eu queria analisar com vocês agora o soneto do amor total, tá bem? Então, pessoal, o soneto do amor total vai dizer o seguinte: amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Então, pessoal, a gente pode perceber aqui, né, uma mescla de características românticas e modernas. Então, por isso que a gente pode denominar Vinícius como um neorromântico, tá? Porque em muitos dos sonetos dele, principalmente os que vão falar de amor, ele vai ter muitas dessas características românticas, né? Então, uma linguagem simples, mais bem medida, tá? E o eu lírico aqui, ele vai cantar a intensidade do amor, né, e as suas contradições. A mulher amada aqui, ela é posta de maneira sublime, mas também com um quê de sensualidade, né? A gente pode perceber isso aqui, quando ele fala principalmente no verso em que diz de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. Então percebam que a gente tem uma diferença muito grande nos estilos de poesia do próprio autor, né? E isso é uma característica muito interessante. Falando agora sobre outro autor, Manuel Bandeira. Sim, meus queridos, o mesmo Manuel Bandeira que a gente estudou na primeira fase, ele está de volta agora na segunda, lembrando novamente que os escritores de destaque da primeira fase continuaram fazendo literatura, só que não é a mesma vibe aqui da nossa segunda fase, por isso que a gente não estuda, tá? Mas sempre lembrando que eles continuaram vivendo e continuaram produzindo literatura, tá? Mas a vibe aqui da nossa segunda fase é mais voltada ali para melancolia, questões existenciais, críticas sociais. Então é outra vibe. E Manuel Bandeira, ele vai escrever uma literatura de forma que ele fica presente tanto na primeira quanto na segunda fase, ok? Então, lembrando aí o contexto da vida desse cara, ele contraiu tuberculose muito cedo, tuberculose na época não tinha tratamento, então ele sempre conviveu aí ao longo da vida dele, achando que ele estava muito perto de morrer, e conseguiu viver aí até os 86, mais ou menos, né? 86 anos. Mas sempre com esse medo, né? De que a morte estava ali andando do lado dele. E isso vai refletir muito na literatura, né? Ele vai ter uma influência aí muito simbolista, vai falar muito sobre morte, vai fazer uma simbologia com a cor cinza, lembrando a melancolia, vai ter influências parnasianas no seu modo de escrita, e as temáticas dele vão ser sempre voltadas aí para tristeza, situações passadísticas, né? A fluidez do tempo,
a questão da morte, vai ter uma poesia ali falando sobre crítica social. E é aquela coisa que a gente já falou na aula passada, né? A vida inteira que ele poderia ter tido e que não teve por causa da tuberculose. Então, esses desejos, né? Na aula passada, a gente até comentou um pouco de um poema chamado Vou-me Embora para Passárgada, né? Que era aquela cidade de refúgio, digamos assim, que Manuel Bandeira criou, em que ele poderia ter toda a vida em que ele quis, né? Que ele almejou viver. Tá? Então, como eu já falei, praticou diversas fases aí da poesia nacional, iniciando no parnasianismo, passou pelo simbolismo, passou pela Semana de Arte Moderna, primeira fase do modernismo, segunda fase moderna e até mesmo no concretismo a gente vai estudar um pouquinho desse cara. Tá? Então, um autor aí fantástico. E só para finalizar, trouxe um poema dele aqui para a gente entender como que funciona o poema de crítica social desse cara. Olha só, o nome do poema se chama O Bicho e ele diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, pessoal, muito interessante, né, essa questão de como ele faz crítica social. A gente pode perceber uma influência parnasiana aí no modo de escrever, né? A gente tem a valorização da forma e todas aquelas questões parnasianas que a gente já comentou. Enfim, um texto aí muito bem elaborado, tanto a nível de forma como a nível de conteúdo, né? Por isso que esse cara é tão massa, né? Tão fantástico. Vamos falar agora um pouquinho sobre Mário Quintana. Pessoal, o Mário Quintana ele vai ser o emo gótico roqueiro da segunda fase. Né? Ele vai, de todos os autores aqui, os poetas que a gente vai estudar, ele é o que tem a poesia mais pesada, mais melancólica, mais densa, né? Então as temáticas dele vão ser muito voltadas ali para a solidão, para a tristeza, vão falar de morte. Alguns poemas dele vão ter um quê ali de ironia e de humor, mas vai predominar com certeza, as questões existencialistas e principalmente melancolia. Então, não se deixe enganar por esse sorrisinho deste velhinho, sorriso muito bonitinho. Ele vai falar sobre temáticas pesadas, tá? Muito melancólicas. Que a gente termina de ler assim, os poemas desse cara e a gente fica, bicho, o que eu tô fazendo na minha vida? Vamos dar uma lida. Olha só. 666. E diz o seguinte: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então, pessoal, a gente consegue sentir, né, esse ar melancólico que Mário Quintana vai ter. Tá? Mas não esqueçam que ele também tem poemas com tom de ironia e com tom de humor. Tá? O vestibular, às vezes, gosta de fazer essa pegadinha com vocês aí. Tá? Porque ele tem essa predominância para melancolia, mas ele também tem poemas irônicos e poemas de humor. Não esqueçam disso. E, pessoal, a gente não podia passar pela segunda fase moderna sem falar desse cara aqui, né? Carlos Drummond de Andrade, o rei da nossa segunda fase. Pessoal, esse cara, né, simplesmente fantástico. De uma poesia extremamente leve, vai falar sobre várias temáticas, né? Destacando principalmente aí temáticas sociais, mas ele vai ter poemas piadas ali no início do modernismo, alguns poemas visando ali o humor. Nos seus textos de prosa, ele vai ter um estilo inconfundível, bastante clareza, elegância, né? Uma simpatia humana ali e um fino senso de humor. Mas ele vai ganhar um destaque principalmente na poesia, né? Que com isso que ele vai conseguir ocupar aí um dos lugares mais altos na nossa literatura contemporânea. Ganhando destaque com essas poesias do cotidiano, do ambiente provinciano e familiar, falando ali sobre os seus costumes e suas tradições. Vai ter poemas buscando ali um pouco o existencialismo, buscando um pouco ali da filosofia,
temáticas sociais, poemas falando sobre metalinguagens. Então, o cara vai ter, assim, um repertório extremamente vasto sobre temáticas, né, pessoal? O verso dele vai ser bastante livre, né, uma poesia muito leve. E o estilo de fazer literatura desse cara vai influenciar muito a galera ali do concretismo, tá? E um livro que ele escreveu de poesia chamado A Rosa do Povo vai ser o clímax da obra de Drummond e, consequentemente, um dos pontos mais altos aí da nossa poesia brasileira, né, da nossa poesia contemporânea. Então, esse livro, A Rosa do Povo, é a obra mais extensa, né, desse cara, composta aí por 55 poemas. E para a gente ter uma noção de como é que funciona o estilo de fazer poesia desse cara, eu trouxe 2 poemazinhos para a gente avaliar. Vamos dar uma olhada aqui. O nome desse poema se chama Os Ombros Suportam o Mundo. E ele diz o seguinte: chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão, mulheres batem à porta. Não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se. Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza. Já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa. Vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Então, pessoal, olha só. Esse poema foi publicado em 1940, mas foi escrito ali no final da década de 30, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o que a gente pode tirar desse texto, né? Ao longo do poema, acho que fica bastante perceptível a temática social, né? Mostrando aí um mundo injusto e cheio de sofrimento, trazendo consigo, né, a carga pessimista de toda uma sociedade que já tinha passado muito recentemente pela Primeira Guerra Mundial e pela crise de 29, né? E estava vendo ali surgir a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, tempos cruéis, né, cheios de violência, morte, sofrimento, levando o eu lírico a se tornar insensível. E essa insensibilidade é justamente para conseguir suportar toda essa temática de sofrimento, né? Então, pessoal, o eu lírico ele vai descrever a dureza de uma vida sem amor, sem religião, sem Deus, sem amigos e até mesmo sem emoções, né? A preocupação do eu lírico é somente sobreviver. E isso vai gerar uma solidão muito grande. E se vocês perceberem, nos versos finais aí a gente tem uma espécie de conclusão, né? Quando ele diz a vida é uma ordem. Então a gente pode entender que a vida deve ser vivida de uma forma simples, né? Focada ali no presente, no agora. E aqui dá para fazer até um paralelo com a temática do Carpe Diem, né? Da poesia clássica. A diferença é que na poesia clássica, esse Carpe Diem ele é voltado para o hedonismo, né? A questão dos prazeres, aquilo da vida ser feita para ser vivida ao máximo e tirar o máximo de prazer dela. Enquanto que nessa poesia aqui do Drummond, a vida ela é feita para ser vivida no presente, mas de uma forma prática, né? Sobrevivência. E, pessoal, o que eu acho mais emblemático desse poema é que mesmo que ele tenha sido escrito para aquele período específico, ele tem uma abrangência grande o suficiente para ser lida em todos os tempos, né? Não é preciso a pessoa ter vivido durante a Segunda Guerra Mundial para entender e conseguir sentir a profundidade poética, né, desse poema. Então, acho muito interessante para a gente conseguir ter noção de como que é essa poesia social, né, do Drummond. E para a gente finalizar nossa conversa sobre Drummond, eu trouxe aqui outro poema dele. Já é um poema de humor, para a gente quebrar um pouco o clima aqui e entender como é que funciona, né, essa poesia mais voltada do cotidiano de Drummond. Olha só, o nome do poema se chama Quadrilha e fala o seguinte:
João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, pessoal, como é que isso entra aqui no nosso cotidiano, né? Se a gente parar para pensar, esse poema, pessoal, é o resumo da nossa vida amorosa no ensino médio. É uma pessoa que gosta de outra pessoa, que gosta de outra pessoa, que no final não gosta de ninguém. Então, são esses paralelos que ele vai fazendo, assim, ao longo do nosso cotidiano, ao longo da nossa vida, né? Só pra gente entender aí uma pitadinha de humor, né? E para finalizar essa parte da poesia da segunda fase do modernismo, a gente precisa falar um pouquinho sobre Jorge de Lima, tá bem? Pessoal, ele vai trazer o regionalismo à tona, né? Vai trazer valores ali da infância e da sua adolescência, vai ter uma valorização pela poesia negra, né, e religiosa, vai trazer à tona temáticas envolvendo africanidades, vai ter uma influência surrealista, ele pode ser considerado como um poeta neossimbolista, né, devido a essas características, tanto em relação um pouco com a temática, né, quanto com a sua forma de escrever. Vai ter uma influência surrealista misturando ali aquilo que é real com aquilo que é irreal, o mundo das ideias, o mundo dos pensamentos, né, o mundo do inconsciente e fazendo essa mistura aí com a realidade. E ele vai ter um subjetivismo muito grande, tá? Em relação aos seus poemas. Bom, então, pela aula de hoje de poesia é isso, tá? A segunda parte a gente vai falar sobre prosa, tá bem? E a gente se vê no próximo vídeo.